Legal, amigos, estamos aqui de volta com o nosso Foco Geral na sua Leme TV, aqui na rua Abrão Jorge Mansur, número 78, região central da cidade. Quem mora aqui na minha frente, né, na nossa frente aqui, da propriedade do pastor Santiago, da pastora Laura, é a dona Inês, dona Inês Marque, irmã do meu amigo Antônio Sérgio Marque, que foi presidente da APAI, da Associação de Pais e Amigos Excepcionais aqui de Leme. Sérgio Marque, o bodão da Gil. Ô, Sérgio, um grande abraço para você, Inês, um grande abraço também. Deixa eu mandar um grande abraço aí também pro Maurão Bagatini, rapaz. Maurão Bagatini foi vizinho da gente aqui há muito tempo, né? Porque ele tinha o restaurante Bela Vista aqui nessas proximidades. Sabe a farmácia da Marilda? Não tem erro. Imagina que você está descendo a Padre Julião, você passou ali pela funerária de lá e Pelosi, você passou ali pela Amit, né? Pela Amit não, pela Ápia, tá? Quando chegar na esquina tem a farmácia da Marilda. Ali você vira à direita, é o nosso estúdio da Leme TV na rua Abrão Jorge Mansur, número 78. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nos destaques do esporte. Primeiro, alô, corintianos, hein? O Fagner, mas não é o cantor, não é o cantor de Borbulhas de Amor, não. É o Fagner, um jovem de 24 anos de idade, é o novo reforço do Corinthians. O jogador já está treinando no clube, ele depende apenas de detalhes, pequenos detalhes para assinar o seu contrato. Ele foi revelado pelo próprio Corinthians e chegou agora sem custo de grana para o clube Mosqueteiro do Parque. Então tá aí, jogador de 24 anos de idade, deve ser o titular, né? Fagner deve ser o titular da lateral direita do Corinthians, agora para o Campeonato Paulista. Corinthians que estreia domingo contra a Portuguesa no Pacaembu. Alô, palmeirenses, alô, meu amigo Jurandir Moloni, da firma Tremoloni. Marquinhos Gabriel é o 7º reforço do Verdão, é um meia atacante de 23 anos de idade que estava no Bahia. Alô, Bahia! Ele assinou contrato com o Verdão por empréstimo até dezembro agora de 2014, será apresentado à torcida hoje. Quer dizer, enquanto a gente vê aí Corinthians contratando, Palmeiras contratando, eu pego o Jornal de Esportes aqui e procuro ver o São Paulo, rapaz. São Paulo não contrata ninguém, só contratou o Luiz Ricardo, lateral direito da Portuguesa até agora, né? Já o Santos não. Santos contratou o Leandro Damião, a contratação mais cara do futebol brasileiro até o momento. Mas esse negócio de mais caro é muito relativo, né? Chega o começo do ano que vem, tem uma contratação mais ou menos dessa monta aí, ela vai ser a mais cara, porque os valores monetários já terão mudados, tá bom? Goleiro Cássio passou por uma cirurgia e, por enquanto, o Walter será o titular da camisa 1 do Corinthians contra a Portuguesa, domingo agora, às 5 da tarde, no Pacaembu. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui. A coisa está pegando ainda no Campeonato Brasileiro, aquela decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, que rebaixou a Portuguesa, entraram na Justiça Comum, devolveram a Portuguesa para a primeira divisão, aí teve torcedor do Fluminense, que entrou na Justiça Comum também e devolveram a decisão do STJD, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, é a que está valendo. Vai virar uma briga de foice no escuro, né? Vamos esperar, mais alguns dias isso aí deve se definir. Bom, vamos falar da Copinha? Vamos falar da Copinha, Copa São Paulo Futebol Juniores. Depois de uma primeira fase com 104 times, jogando em 26 grupos, né, sobraram 32 equipes que fizeram 16 jogos e houve 16 vencedores, né? Então nós tivemos aí, já na quarta-feira, na terça-feira, o Audax venceu o Cruzeiro por 2-1, o Santos fez 4-0 no Caxiua, a Portuguesa foi eliminada pelo Grêmio Osasco, o São Paulo enfiou 5-1 no Nacional, o Galo Mineiro eliminou aí o Aquidauanense, o Flamengo de Guarulhos eliminou o Palmeiras, isso tudo foi na terça-feira. Na quarta-feira, nós tivemos os seguintes resultados. Ferroviária 3, Sport da Ilha do Retiro 2, classificou a Ferroviária. Do outro lado, o Fluminense venceu o Ceará por 2-1. Vão jogar Ferroviária e Fluminense. O Inter de Porto Alegre, às duras penas, empatou com a Linense em 1-1 e ganhou nos pênaltis por 4-1. Classificou-se o Inter, que vai cruzar com o São Carlos, que também empatou com o Curitiba em 2-2, mas ganhou nos pênaltis 4-3.
foram os únicos empates verificados até agora. Já o Flamengão lá do Rio de Janeiro ganhou de 1-0 do Mirassol e o Corinthians enfiou 7-1 no Juventude do Rio Grande do Sul. Com isso, Flamengo do Rio, o Flamengão lá do Rio de Janeiro e Corinthians farão um dos jogos das oitavas de final. Paraná Clube fez 3-0 no Clube de Regatas Brasil, o CRB das Alagoas, e vai pegar o América Mineiro, que fez 4-1 no Goiânia. O América Mineiro, a exemplo da Linense, foram os dois únicos times que só fizeram 5 pontos, mas foram campeões dos seus grupos e continuaram na competição. A Linense foi eliminada pelo Inter de Porto Alegre e o América Mineiro segue vivo depois da vitória de 4-1 em cima do Goiânia. Bem, o Eduardo preparou para nós aí, Alex, e você vai colocar para a gente os jogos das oitavas de final, porque agora sobraram 16 equipes na Copinha. 16 equipes são 8 jogos, tá? Então, vão sobrar 8 vencedores, por isso que se chama oitavas de final. São 8 equipes que estão lutando para chegar à final. 4 jogos estão marcados para essa quinta-feira. Taboão da Serra e Audax. O Audax fazeu grande campanha, o Audax eliminou o Cruzeiro, hein, cara? O Audax encara o Taboão da Serra. O Santos Futebol Clube, que vem de uma vitória bonita sobre o Caxias Rei Sol por 4-0, terá como adversário o Grêmio Osasco, que no dia da última quarta-feira agora, o Grêmio Osasco eliminou quem, rapaz? Deixa eu ver aqui. O Grêmio Osasco já tinha eliminado a Lusa do Canindé, vai cruzar com o Santos. O São Paulo Futebol Clube, que fez 5-1 no Nacional, pega pela frente o Brasiliense, que eliminou o Botafogo do Rio. São Paulo e Brasiliense, portanto, é jogo desta quinta-feira. E o outro jogo é o Flamengo de Guarulhos, presta bem atenção, tem 2 Flamengos classificados. O de Guarulhos, que é um time formado por jogadores corintianos. O Corinthians montou uma segunda equipe e emprestou para o Flamengo de Guarulhos, que está disputando a Copinha. Então o Corinthians, além de estar classificado, ele tem também o Flamengo de Guarulhos, que é uma espécie de Corinthians B. Esse Flamengo de Guarulhos vai cruzar com o Atlético Mineiro num mata-mata, né? São 4 primeiros jogos nessa quinta-feira e 4 nessa sexta-feira. Ferroviária e Fluminense jogam na sexta-feira. Agora, olha a Ferroviária, rapaz. Jogou aqui em Araraquara, foi campeã da série, foi jogar lá em Votuporanga, venceu. Quem que a Ferroviária eliminou? O Sport da Ilha do Retiro. E agora pega o Fluminense, esse Fluminense do Rio de Janeiro. O Inter de Porto Alegre cruza com o São Carlense, fizeram uma maior de uma safadeza, né, de uma virada de mesa com o São Carlense. São Carlense é o dono do grupo aqui em São Carlos, foi campeão do grupo, teve que sair. O Palmeiras foi vice-campeão, foi privilegiado, ficou em São Carlos. O que aconteceu? São Carlense foi lá para Novo Horizonte, jogando lá em Novo Horizonte, acabou se classificando, rapaz, eliminou o Curitiba, depois de empatar no tempo normal. E o Palmeiras foi eliminado pelo Flamengo de Guarulhos, né? Então, castigo veio a cavalo. Então tá aí, Inter e São Carlense, Flamengo e Corinthians. Esse deve ser o jogo de maior envergadura, né? Porque é o Flamengo do Rio de Janeiro e o Corinthians aqui de São Paulo. Isso nessa sexta-feira. Paraná Clube e América Mineiro é o outro jogo. Então são 8 jogos e os grandes aqui de São Paulo que estão vivos são São Paulo, Santos e Corinthians. Corinthians cruza com o Flamengo, Santos com o Grêmio Osasco e o São Paulo com Brasília, tá? Eu estou dando uma olhadinha, né? Eu tenho riscado aqui os times grandes que estão eliminados. Deixa eu ver, Fluminense está vivo, Inter está vivo, Flamengo, Corinthians, Santos, São Paulo. Por enquanto está todo mundo vivo aqui. Já foram eliminados Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Vasco da Gama, Botafogo, que são os times de mais camisa, né? Bom, você acabou de ver aí os confrontos da Copinha. Agora é hora da gente conversar um pouco com você aqui sobre o Campeonato Paulista de Futebol. Bom, nesse domingo começa mais uma edição do Paulistão 2014. Aliás, alguns campeonatos regionais já estão começando, né, pelo Brasil afora. E esse ano os campeonatos regionais, eles têm um lado bom e um lado ruim. A moeda tem 2 lados, né? O lado ruim, que por ser ano de Copa do Mundo,
as datas são mais curtas, né? O Campeonato Paulista foi enxugado um pouquinho, menos jogo, aquele negócio todo. Por outro lado, também os times vão ceder jogadores para a seleção brasileira. O Brasil ainda vai fazer um ou outro amistoso nesse primeiro semestre, antes da Copa do Mundo. Quando der o final de abril, começo de maio, o Filipão vai chamar os convocados e, evidentemente, os times vão perder esses jogadores principais. Dizem que até o Luiz Fabiano está sonhando em ser chamado pelo Filipão, vai ter que jogar muito, vai ter que mostrar muita bola. Então, para o lado negativo, nós temos o fato de que a Copa do Mundo faz com que os times tenham menos tempo para jogar, menos tempo para treinar e automaticamente vão perder os seus principais valores muito antes do encerramento do campeonato, digamos assim. Por outro lado, o lado bom é o seguinte: todo jogador de futebol que sabe que tem alguma chance de ser chamado pelo Filipão para servir o Brasil, ele vai dar a vida dele pelo time dele. Ele vai jogar tudo e mais alguma coisa. É o caso do Ganso no São Paulo, do Pato no Corinthians, o Luiz Fabiano está falando aí que também tem essa esperança, tem jogador do Palmeiras que sonha com convocação, enfim, vamos aguardar para ver. Bom, vamos pedir para o Alex aí colocar na tela para nós os 10 jogos de abertura do Campeonato Paulista, primeira rodada marcada para sábado e domingo agora. O Alex vai colocar aí, vocês estão vendo, vocês vão ver a partir de agora, meia dúzia de jogos para o sábado e 4 jogos para o domingo. São 20 equipes, né? Então pode ficar tranquilo, Jair. Isso ele põe lá, sossegado, pode ficar tranquilo. Bom, os 6 jogos do sábado são os seguintes: 5 horas da tarde no Parque Antártica, no Pacaembu. Parque Antártica está terminando a sua reforma. Palmeiras e Linense. Em Jundiaí, no estádio Jaime Sintra. Paulista de Jundiaí e Audax. Na Vila Belmiro, às 7h30 da noite, nesse sábado agora, Santos e 15 de Piracicaba. Falo do 15 de Piracicaba, eu lembro do Romeu Ítalo Ripoli. Foi um controvertido presidente do 15 de Piracicaba, lá pelos idos de 1970, 1980, quanto que o seu Camel se debatia com o Romeu Ítalo Ripoli, né? Lá na Federação Paulista de Futebol. Santos e 15 jogam na Vila Belmiro às 7h30 da noite. Também às 7h30 da noite jogarão aqui na vizinha cidade de Rio Claro e Atlético Sorocaba. Em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Botafogo. E às 9 horas da noite, na nossa vizinha cidade de Mojimirim e Comercial de Ribeirão Preto. No domingo, 4 jogos completam a primeira rodada do Paulistão. 2 às 5 da tarde e os 2 em São Paulo, capital. No Morumbi, o São Paulo recebe o Bragantino às 5 da tarde. E no Pacaembu, o Corinthians enfrenta a Lusa do Canindé num meio clássico, né? Já foi considerado um clássico do Campeonato Paulista, hoje é um meio clássico, porque a Portuguesa já não vive tempos áureos, como o tempo que o Portuguesa tinha Evair, o Príncipe, depois passou pelas mãos do Denner, pelos pés do Denner, né? Hoje a Portuguesa está mais humilde um pouco. De qualquer maneira, a Lusa do Canindé vai jogar com o Corinthians no Pacaembu. Essa rodada é completada domingo com 2 jogos às 7h30 da noite, Oeste de Itápolis e Penapolense em Itápolis, Ponte Preta e Ituano no Moisés Lucarelli em Campinas. Bom, era o que a gente tinha aqui em matéria de esportes para você. Na sequência do nosso programa você vai acompanhar com a gente aí. Portanto, aquela matéria que nós fizemos aí sobre o consórcio de máquinas e veículos que a Prefeitura de Leme tem em parceria com a Prefeitura de Mojimirim, de Mogi Guaçu e de Itapira. Você vai entender um pouquinho dessa parceria e também vai ver ainda momentos, né, da abertura da Copa José Almir de Futebol Internacional, que termina nessa sexta-feira agora. A abertura foi na sexta-feira passada, no Bruno Lazzarini. O Jair Gaspar e eu estivemos lá com a equipe da Leme TV, filmando momentos, fazendo entrevistas, e você vai acompanhar com a gente aqui na sequência do nosso programa. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.